É verdade, gente. Eu quero chamar a primeira convidada, a Áurea Dulce Feitosa Bezerra, essa mulher maravilhosa. Oi, Áurea. Boa noite. Seja Noite, bem-vinda. tudo bem? Seja Muito muito bem-vinda obrigada. a esse Estou evento. muito feliz. Que Que bom. bom. Obrigada. Vou falar um pouquinho da Áurea, gente. A Áurea, ela é mãe de 3 filhos, que para ela são presentes de Deus, com certeza, para toda mãe, né? E os 3 filhos da Áurea são a Maxilene Bezerra Vieira, que todos já conhecem, né? Ela sempre está conosco. O Milton Furtado Vieira Júnior e a Milcelene Bezerra Vieira. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Áurea, que a gente tive a alegria de conversar com ela à tarde, não foi, querida? E conhecer um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa, que eu descobri que é missionária. Gente, ela nasceu em Porto Velho, no dia 21 de 3 de 1950, tem 73 anos de idade, mas não parece, viu? Obrigada. 73 anos. Uhum. E ela tem, olha só, vários trabalhos relevantes. Nós vamos estar falando desses trabalhos no decorrer da nossa conversa. Eu fiquei, assim, maravilhada em saber que no dia 2 de 3 de 1970, você fundou a escola Carlos Costa. Conta pra gente como é que foi que se deu esse processo. Foi um sonho de criança, né? Eu tive sempre uma vida muito limitada. Meus pais eram funcionários públicos, os dois, e a nossa dificuldade, às vezes, era uma dificuldade grande, financeira, com 8 filhos. E eu tenho certeza que Deus já tinha um plano na minha vida. E ele me deu como uma ajudadora, uma apoiadora da casa, uma profissão. Eu vou contar a minha história, porque isso serviu muito. Eu comecei de 7 a 13 anos, eu comecei a engraxar sapato. Olha. Você pode perguntar por quê? E ninguém nunca me mandou trabalhar, porque eu engraxava o sapato do meu pai, como a mais velha da família, e ele passava naquelas poeirinhas ali para ir para o Hospital São José e não sujava o sapato. E os colegas dele ficavam super animados e perguntavam quem era que engraxava o sapato. Aí eu tive uma ideia: papai, compre para mim os materiais de engraxar. Não tinha luz elétrica aqui em Porto Velho. Não é Porto Velho, sim, Porto Velho, mas o antigo território federal do Guaporé. E quando eu estava com 13 anos, eu comecei a sonhar. Eu digo, eu vou ser dono de uma escola, que eu já estava mocinha, e eu não queria continuar naquela profissão. E eu sempre pensava, porque eu ouvia meus pais dizerem que nós somos o reflexo do meio que nós temos. Exatamente, uma mente produtiva, então, com certeza, nós seremos produtivos. Aí eu comecei a sonhar em criar uma escola. E exatamente no dia 2 de março de 1970, eu estava grávida do Milton Júnior, realizei o meu sonho de fundar um colégio particular para trabalhar e ajudar naquele tempo. E que eu trabalhei durante anos, porque eu sempre tive projetos e metas da minha vida. Eu digo, eu vou trabalhar, porque eu trabalhando com a escola também, eu estou apoiando meus filhos. Então, essa é uma história que a gente pode depois trabalhar com ideias, né? Com empreendedorismo, que eu já tinha na época. Dessa veia empreendedora, e né? Deus foi conduzindo. Deu muito trabalho. Olha só. Querida, em que momento da sua vida... Você pode falar. Parece um leque. Foi um leque, uma oportunidade que Deus me deu de casar e ter
3 filhos. Os meus filhos, 2 filhas, e naquele tempo não tinha ultrassonografia, mas tudo, papai do céu já me amava. Me deu como eu queria os 3. E eles não passaram pelas privações que eu passei. Sim. Minha querida, em Pois que não, pode momento falar, da pode sua perguntar. vida? Amém. A tua internet está falhando um pouquinho, mas está dando para te entender. Em que momento da tua vida você entregou sua Está vida para o Senhor falhando. Jesus? Porque eu sei que você é missionária, né? Sim, com muito prazer, com muita honra. Todos nós temos uma missão na vida, né? Só Verdade. que eu parti para o lado, é, não da religião, mas de Cristo, né? Porque a gente não Uhum, serve placa de igreja, nós servimos a Jesus Cristo, é aquele que verdade. veio crucificado, morreu e ressuscitou. No terceiro dia está Sim. aqui conosco, está vivo. Então, foi aos 38 anos de idade. Eu, às vezes, Olha, até que digo assim que foi lindo. tão tarde, mas Deus não faz nada atrasado. Deus, ele Deus tem faz um tudo momento na hora certo. certa. Então, eu tinha Deus, 38 anos quando eu o aceitei como meu salvador até hoje. Nós somos assim, ó, juntinhos. que lindo. Mulher já são mais de 30 anos com Jesus, né? Sim, Mais de 30 anos com Jesus. Que lindo. mas Eu sei também que você gosta muito do trabalho voluntário, né? Como é que você faz esse trabalho voluntário? certo. Conta pra gente. Olha, eu gosto do trabalho voluntário. O voluntariado, ele é um trabalho que você faz se você quiser. Só que eu sou uma mulher privilegiada porque eu sou uma vocacionada. A vocação você exerce até Jesus mandar parar ou a gente for ter com ele. E É, dessa parte de vocação, eu comecei a trabalhar. O modelo foi na minha casa. Uma família estruturada, pastora Jane, não é uma família que tem dinheiro, não é uma família que nasce em berço de ouro, mas é uma família que se ama, que tem uma integração, que tem aquele afeto, aquele carinho. E os meus pais sempre foram é, muito, muito amorosos. Hoje, quando até a gente fala da conversa, a gente sentava à mesa quando nós tínhamos as refeições, e só Deus sabe, não podia repetir, não podia. Se fizesse um bolo, tinha que ser a quantia certa dos 10, 8 filhos, pai e mãe, uhum, 10. E a gente ia pensando. Não podíamos tomar leite. Naquele tempo, como eu falei, aqui do Guaporé, do território, era um tempo difícil, não tinha água encanada, nós tínhamos que ir lá, ali no final da Joaquim Nabuco, buscar água na cabeça, tinha que acordar 5 horas da manhã para encher os camburões. Você não sabe o quanto eu estou feliz em lembrar da minha trajetória de vida com os meus pais, com meus irmãos, com a minha família. Então, tudo isso o Senhor mudou quando eu tive os meus filhos. E aí, eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula e comecei a me interessar pelas pessoas necessitadas. Porque naquele momento que nós passávamos as dificuldades, era tão dolorido para mim, como a mais velha da família, dos filhos, ver meu pai e minha mãe sofrer. Eles não diziam, mas a gente sabia que sofria, porque tinha aquele mito, né, que Papai Noel só dava presente se a gente mandasse a carta com antecedência. E na vizinhança, oh, esse Papai Noel nunca passou lá em casa.
Oh, Jesus! Então, aí eu começava a pensar, e nisso aí, o trabalho vocacionado mesmo começou nessa época, já criança, adolescente, adulta. Por exemplo, eu fundei o colégio, os meus. Gente, a internet da Áurea Dinheiro, tá. porque não podia pagar. A internet da Áurea está falhando um pouquinho. Eu quero só falar um pouquinho que a Áurea, ela, nossa, além de ser essa mulher incrível que conhecia Jesus Cristo com 38 anos, ela ajudou na criação do núcleo de humanização da extinta Sejus para os adolescentes em conflito com a lei. Essa mulher maravilhosa fundou a Associação Wesleyana de Ação Social. Ela foi conselheira de direito do CMDCA. Ela, atualmente, gente, ela continua trabalhando com pessoas que vivem em vulnerabilidade social da Zona Leste. Ela é membro da comunidade Tameron, de Porto Velho. E olha só, Não, não, ela não. voltou. Eu estava falando um pouco sobre você, mulher. Você tem feito a diferença. Você estava assistindo aí. Você tem feito a diferença como mulher, como mãe, que daqui a pouquinho eu vou te perguntar um pouco sobre isso, sabe? E esse teu trabalho aí com os adolescentes e pessoas também em vulnerabilidade social, né, na Zona Leste, é um trabalho maravilhoso. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Omar, eu sempre gostei também. Eu falei com você, né, à tarde, e percebi que a gente se identifica muito nessa área também, porque mulher, eu vou contar aqui rapidinho para vocês, se falando aí, eu me lembrei, sabe, passa um filme na nossa mente, né? Eu me lembrei de um evento que eu fiz para crianças, eu faço uma bonequinha no rádio. E aí eu fiz um evento que deu uma multidão, e aí não deu para dar os brinquedos que eu tinha preparado, nem sorteio para as crianças, porque eu podia confundir os nomes. E aí eu tinha separado os brinquedos para as crianças que os pais catam lixo para viver aqui em Guajará-Mirim. E aí resolvi fazer na igreja do pastor Adolfo, igreja do Evangelho Quadrangular, uma festa separada para elas no outro dia. Mulher, tu acredita que o brinquedo que cada um recebeu, cada criança recebeu um brinquedo. Os brinquedos eram exatamente o número de crianças que tinha na igreja. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? Que me emociona até hoje. Depois, uma das minhas ajudantes falou assim: tinha um garotinho que ele estava orando, pedindo a Deus um soldadinho de brinquedo. Ele só queria um soldadinho, porque a realidade dele era muito, né, uma realidade dura. E aí, na hora dos presentes, mulher, ele ganhou uma mochilinha cheia de soldadinho de brinquedo, sabe? É o cuidado de Deus com essas crianças em vulnerabilidade, com crianças carentes, e ele levanta pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como tantas mulheres, tantos homens de Deus, e que não são evangélicos também, para fazer a diferença nessa sociedade, né? É verdade. Eu, principalmente, eu não gosto de nem misturar esse negócio de evangélico. Por exemplo, eu sou uma representante de Cristo aqui na Terra. A minha Sim. tese hoje é assim, ser uma representante de Cristo. Como uma peregrina, todos os dias superando os obstáculos, todo dia superando as lutas que tem. Todos os dias, quando eu vou no bairro Três Marias, que é da Zona Leste, aí vou lá no outro bairro, que eu vejo aquelas casas, aquelas crianças, aqui não me lembro. Então, para as mães que estão nos assistindo, eu quero só concluir aquele comentário, que na minha escola, a escola que eu criei, nunca nenhum aluno ficou sem estudar porque não podia pagar. Se Olha, esse aluno, o pai não podia pagar, ele continuava.
ele tinha toda assistência, recebia o material escolar, recebia o uniforme, e isso aí é uma prova viva. Eu posso dar um exemplo, porque todos eles, até hoje, quando eu encontro, são meus filhos do coração. De vez em quando eu encontro tão lindos. Para mim, eles cresceram. Menininhos que eram alunos, por exemplo, Franco. Tem tantos outros. E eles sabem a dificuldade. Quando eu vi ali que o nome dele não é Dalto de Franco, é o Enéas Rômulo, né? Quando eu via daquela forma o pai dele, naquela batalha, naquela luta, tudo isso nunca saiu do meu coração. Não tem vaidade, não tem orgulho. E eu quero te dizer que não troco também bênçãos. Negócio de trocar. Eu vou dar para receber. Lógico, eu vou receber, porque se eu plantar, eu colho. Mas desse estado, depois que nós acompanhamos, nós fomos criados, todos os filhos realmente sentavam, esse exemplo lindo que eu quero deixar. Tinha dia que a gente tomava café com farinha. Imagina só. Hoje aqui em casa a gente escolhe o que quer comer. E aí não tem sempre as vizinhas, aquelas vizinhas, agradecendo. Aquelas vizinhas que hoje tem fofoqueira. A mamãe dizia fofoqueira é o WhatsApp. Quando a minha mãe era viva, ela dizia que o WhatsApp era fofoqueiro. Elas sentavam na porta da casa e iam conversar. E chegou uma lá para abelhudar. Perguntou assim, o que você está toda suja? Porque parece que minha blusa estava suja. Isso era muito pequenininha, tinha 1 ano e pouco. Porque tem coisas de 3 anos que eu lembro como se fosse hoje. Mas essa eu não lembro, só lembro que minha mãe contava. E aí, isso, para mim, é nobreza. E isso me vai assim, sabe? É um grito que eu tenho dentro de mim. Dizer que não é só o governo, não é o governo que é responsável pelas crianças. As próprias igrejas, por isso que eu não gosto de me intitular evangélica. Eu sou uma seguidora de Cristo, eu congrego na comunidade Tameon, tenho aprendido muito. É uma igreja de 5 ministérios, onde tudo é em comum, lá baseado em Atos 12, 2, 42, 47. Então, aquilo eu já fazia da minha casa. E aí a vizinha perguntou, Áurea, por que você está com a blusa suja? Porque eu estava tomando café com farinha. Olha, a minha mãe contava. Aí a mamãe disse, Áurea, você estava tomando café com o quê? Farinha. Aí a mamãe disse, pão, você estava comendo pão. Aí meu pai veio, interviu, disse assim, nega, e chamava a mãe de nega. Isso era o nome carinhoso. Não ensine nossos filhos a mentir. Vizinha, o que a senhora tem a ver com isso? Graças a Deus que nós temos farinha e nós temos café. E a Áurea está comendo café com farinha. E eu peço desculpa em nome da nega, porque a nega, com isso, ela vai trabalhar nesses processos. Então, eu sou uma mulher, que você se gostou muito de mim, eu também tive uma empatia muito grande por você, mas eu sou muito positivo. O que tem que dizer, tem horas que eu oro até. Digo, Senhor, será que eu não tenho domínio próprio? Mas eu tenho um raciocínio que na hora vem. Então, isso daí, eu fui incutindo na vida dos meus filhos. Hoje, eu posso dizer carinhosamente, eu fico em 2 papéis. Não sei, tem horas que eu sou mãe, tem horas que eu sou filha. Por exemplo, o meu filho mora lá em Guarapari, no Espírito Santo. Mas não tem um dia que ele não ligue para mim. Eu construí esse tesouro, eu construí esse altar de martírio, pastora. Chorando, muitas vezes gemendo, mas hoje eu tenho essa retribuição de Deus. Você foi para uma eu vou parar questão aqui, porque... Glória, gente, a nossa transmissão com ela tá fraca, eu vou perguntar daqui a pouquinho como é que é a Áurea mãe. E vai já voltar, porque agora é a homenagem, né, que nós vamos fazer para ela. Quando voltar, eu vou pedir o vídeo
que os filhos fizeram em homenagem a ela, mas enquanto não volta, eu quero falar só um pouquinho mais para você ficar conhecendo mais a Áurea. Além de trabalhar com pessoas que vivem em vulnerabilidade, né? Eu já falei que ela é membro da comunidade Tameron, né? Também em Porto Velho, e ela disse para mim que com muito orgulho, com muito orgulho, ela é acadêmica do curso de Educação Social da Uninter, Polo de Porto Velho. E colocou aqui um versículo que eu quero compartilhar com você, que expressa a vida da Áurea. Ela colocou aqui: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Né? O amor jamais acaba. Nós precisamos ser mães. Você que está aí nos assistindo, você que é mãe, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles muitas vezes não observam a maneira como nós falamos, mas a maneira como nós agimos. Quando nós somos aquela mãe que não fala palavra feia, uma mãe que sempre fala palavras positivas: filho, você é uma bênção, filho, você vai crescer, filho, você vai prosperar. Eu tenho a alegria de dizer, minha filha está assistindo aí, que nunca, em toda a vida da minha filha, nunca falei: filha, tu não vai conseguir, ou filha, você não vai ter nada na vida. Infelizmente, a gente ouve, né, Áurea, muitos pais falarem isso. Pelo contrário, minha filha vai fazer ano que vem 30 anos. Eu sempre falei: filha, você é mais que vencedora, filha, você vai conquistar. Minha filha é pedagoga. Minha filha já deu aula para a faculdade, porque as nossas palavras, nós temos, você que está nos assistindo, preste muita atenção nisso, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. A sua palavra que você lança na vida do seu filho vai acontecer. Então, diga, eu falo já para o meu filho, você vai ser o melhor na área que você escolher, seja médico, seja advogado, seja cientista. O João tem 10 anos e ele é o melhor aluno da sala. Então, nós devemos fazer assim, amém? A Áurea voltou? Áurea, nós queremos te fazer uma homenagem agora com o vídeo, tá bom? Olha, só um pouquinho. Como o Cássio falou, estamos na era da internet. E os imprevistos Verdade, caem. Isso acontece Tá bom, às mas vezes. eu quero dar essa satisfação. Que a internet cai, aí eu saio e digo: sim, pode fazer. Meu Deus. Oi, mãe, tudo bem? Se a senhora é a mãe mais feliz do mundo, eu sou a filha mais feliz do mundo também. Obrigada por você existir. Realmente uma mulher incrível, um exemplo de mulher que nós temos como referência no dia a dia. Muito obrigada, mãe, pela pessoa que eu sou hoje, porque com certeza a senhora nos ensinou com amor, em sermos de fato pessoas humanas. Pessoas verdadeiras, sinceras, que respeitam ao próximo. Muito obrigada pelo seu carinho, mãe, de multidões. Aprendi a dividir a senhora, mãe, com outros, com todos. Beijos. Pô, que lindo. Pô. Ai, coração. Nossa, vocês são muito parecidas, né? Ela parece comigo, né? E ela quer parecer comigo. Mas eu digo para ela que eu sou mais bonita, porque eu nasci primeiro. Então, como é que é a Áurea mãe? A Áurea mãe sabe diferenciar. Eu amo meus filhos, como a palavra de Deus diz, que os filhos são heranças do Senhor. Uma Então, recompensa. essas heranças, elas realmente são emprestadas para mim aqui na Terra. Porque, na realidade, eu fiz a entrega deles
todos três para o Senhor. Mãe é a quando eles querem um conselho de mãe, eu sou a mãe. Quando eles querem um conselho de missionária, o conselho da vida também, que eu cheguei a te falar que agora eu estou estudando, estou cursando educação social. Aos 73 anos eu vou realizar o meu sonho, porque primeiro eu quis ser mãe. Depois a profissional, eu comecei a fazer serviço social, não terminei, porque eu trabalhava muito. E quando eu chegava em casa, eu pegava cada um dos meus filhos, eles dormindo. Eu colocava no colo, beijava, abraçava, dizia mamãe ama, mamãe chegou. Então, a mãe é aquela que não passa a mão, que ama verdadeiramente, mas que não passa a mão na cabeça. Para mim, eu vou citar uma expressão, que nós estamos aqui numa informalidade. Eu não sou nada formal, como eu falei, o que eu penso, eu vou falar. Para mim, tem idade nem tem maioridade. Tem filho, tem afeto, tem sangue, tem DNA de mãe. De hora do choro, é do choro. Na hora do sorriso, nós damos gargalhadas imensas. E assim está a minha geração também com meus netos. O meu maior orgulho, né? Eu creio que ainda vou ter esse prazer também com o bisneto, que eu não tenho ainda. Eu sonho em ser bisavó. E tem gente que diz assim, quem é esse menino? É meu sobrinho. Meu Deus! Esse privilégio que eu tenho de ser mãe, de ser avó, então nós somos assim. Nós temos uma identificação, porque nós nos respeitamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as leis do país. Nós fazemos tudo junto. Pode notar, aonde eu estou, algum deles estão. Aqui só tem as duas. Ou a neta também, né, que aos 18 anos já faz psicologia. A Marina, vocês sabem que prazer, que honra ter aquela menina como minha neta, autista, e a gente vê o crescimento da Marina. Então, como mãe, pastora Jane, eu sou imparcial. Eu digo, eu amo verdadeiramente. Eu sabia que eu ia me emocionar já nessa primeira, Mel, nessa primeira... vou até procurar depois um lá em cima aqui, porque você falando aí, eu me lembrei que... eu vou pegar também, eu me lembrei que eu passei num concurso em Nova Mamoré e não assumi o concurso porque meu filho estava muito novinho. Eu falei, não, dessa vez que a minha filha era pequena, eu tive que trabalhar também. Eu falei, não, dessa vez eu vou ver o crescimento do meu filho. E não me arrependo. Meu filho vai fazer 11 anos, mas não me arrependo da escolha que eu fiz. Olha, isso aí é o melhor investimento. Por exemplo, vocês viram a Maxilene aí. A Maxilene tem mais de 50 anos, né? Mas é a bebê da mamãe. Porque eu os trato de uma forma carinhosa. Mãe, quando vocês podem ver que é difícil eu não participar de uma live. O Milton Júnior, ele não mora aqui, mas é o meu bebê, é o meu filho, foi o filho que Deus me deu. O filho que me ensinou, o filho que me ensinou a crescer, o filho que me ensinou a caminhar com Jesus. Sabe por quê? Porque foi o que mais deu trabalho. As meninas nunca me deram trabalho. Ele deu muito, assim, trabalho, como eu disse, porque hoje as mães não querem trabalhar. Hoje elas usam o WhatsApp, eu estou falando todas, mas a maioria não tem aquele afeto. Olha, eu tenho 3 filhos biológicos, mas do coração eu tenho muitos. Agora, na comunidade, eles me chamam de vovó, porque na pandemia, né, era o sonho do meu neto caçula, que eu deixasse o cabelo branco, eu só pintava, que nem a Maxilene, da cor da Maxilene. A pandemia veio para
realizar um desejo do meu neto. E pergunto, que cor pinta? Eu digo, papai do céu, que pintou dessa cor. E eu não me vejo mais com pintura do cabelo, certo? Porque aqui nós interagimos. Nós respeitamos o neto, a ideia deles, nós respeitamos os filhos, e filho, filho e mãe. E, para dizer, eu criei esses filhos de 11 anos e diante sem a presença do pai. Porque pode ser que alguém esteja ouvindo, mas o pai... Mas eu trabalhava, mas não deixava de amar. Aleluia. Esses presentes que Deus me deu na vida. Nunca deixei que minha sogra, nunca deixei que a minha mãe criasse meus filhos. Era ali comigo todo o tempo, como até hoje. Eu não tenho só. Eu não sei o que é solidão. Eu vou parar por aqui, senão vocês têm... O que perguntar? Tem muita história. Minha vida, eu digo que é um livro... Viu, Mel? Essa é uma promessa de Deus que se cumpre mesmo. Pastora Jane, fique à vontade. Eu quero que a Mel tem que interagir conosco. Além de beleza, ela é linda, né? Agora vamos perguntar algo para ela, né, Mel? É que eu tô ouvindo vocês atentamente ela é aqui. Lindíssima. Ela é lindíssima. Obrigada, missionária. E parabéns, viu? A sua história, né? É uma história muito linda. Parabéns pelos seus filhos. Assim, ouvir a senhora... Sim. Eu vi o seu primeiro vídeo, que foi o da chamada, né? Até quando a gente recebeu, eu falei, gente, que linda ela, né? Porque a senhora transmite paz, assim. Não sei como que as pessoas lhe veem, com certeza devem sentir isso também. Mas sem lhe conhecer, só pelo vídeo, a gente vê assim, encontra paz na senhora. Parabéns, viu? E olha o mistério, tem o nome da minha avó. Falei para ela. E a filha dela, Ana. Deus promete tudo. Verdade. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer todos que estão assistindo. Eu sei que tem muita gente, eu estou olhando os comentários, mas são pessoas que me amam. E sempre eu digo, eu vou dizer para vocês duas, que têm idade de ser minhas filhas. Se uma pessoa não gostar de mim, é 2 trabalhos. É ela não gostar, depois ela me amar, eternamente. Aí a gente não vai entrar no preconceito do etarismo, né? Do pequenininho até o de cabelinho branco, com idade mais velha do que a minha, me chama de vó. Eu acho a coisa mais linda, olha, quando eu chego lá no bairro, ele chega... Tem pessoas mais velhas. Vó, a senhora chegou. Eu digo, eu cheguei, meu amor, para alegrar a tua vida. É muito bom viver, gente. Sim. A senhora falou assim, a minha filha tem 50 anos e para mim é o meu bebê, né? Aí eu tava falando para ele, filho, vem ver a dona Áurea aqui. Que ele tá aqui do lado, eu tava esperando um momento para trazer ele, né? Falei, porque eu chamo ele de bebê, ele fala, mãe, eu não sou mais bebê. Aí eu tava falando para ele, a filha dela tem 50 anos e é o bebê dela. Porque hoje há um afastamento tão grande, afetivo, emocional dos pais, que os filhos têm vergonha de mostrar quem é a mãe, porque não foi cultivado, principalmente nos primeiros anos de vida, essa questão afetiva, essa questão emocional, essa questão de doação de vida. Então, não é nem culpa das mães que estão ouvindo, dos pais que estão ouvindo, é porque não tinha, por exemplo, uma orientação, não tiveram orientação. E eu, na minha casa, naquela época mesmo, eu tive um mentor que me deixou saudade até hoje,
foi meu pai. E minha mãe com a doçura dela. Só que o meu nome é Áurea Dulce, mas eu não sou tão doce assim. É uma Amém, bênção. minha querida. Quero Eu dizer que foi um quero. prazer, né, Mel? Mel quer Isso. fazer mais uma pergunta? Nós já estamos em quase 50 minutos, né, de É, programação. Queria quase ficar com ela 4 horas. Mas Então, eu temos quero mais de 3 agradecer. minutos. nós Quero agradecer junto com a vamos- pastora Jane, dona Áurea. Tá me ouvindo bem? bem. E te Eu quero vendo muito agradecer em nome bem. da agência, né, pela senhora ter disponibilizado seu tempo, estar aqui com a gente. Muito obrigada, né? Sua história é linda de Vou vida. aprender com vocês. Quero dizer que a gente aprendeu um pouco mais essa noite com a sua história. E muito obrigada mesmo por ter aceito. Que Deus lhe abençoe. Parabéns mais uma vez, né, pelos seus filhos, pela sua família e pelo ministério que a senhora faz, né, com as pessoas, por ser uma missionária e uma mulher usada por Principalmente Deus meus nessa bebês lá geração. na Zona Leste, viu? Que os meus filhos também são envolvidos. Eu também. Que bênção, meu Deus. A neta também. É a família, para onde um vai, outro vai, né? Então, isso é muito importante. Meu Deus. E já falei até para ela à tarde, né? Assim, nós temos muitas afinidades. Quando eu for em Porto Velho, não vou deixar de ir te conhecer pessoalmente, tomar um café com você. Fique tranquila, se precisar, só o que eu quero colocar aqui. A motivação. Quem faz a idade, quem põe é a mente, porque tudo vem do coração. Eu pesquisei na Bíblia fala 786 vezes só de coração. O que eu ponho no meu coração, levo para a mente. Eu dirijo nossas viagens, eu vou na estrada, porque Deus vai à frente. Eu vou junto com meus filhos, com meus amigos, a gente vai para Cacoal, vai para algum lugar, nas necessidades, porque isso também é cultura. É o que nós devemos fazer com nossos filhos. Tudo de bom. Não pense em bens materiais. Isso tudo vai ficar. Isso vai ficar. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria feito assim muitas coisas que eu fiz para agradar, para encobrir a Áurea que ainda estava, que tinha muita coisa encoberta. Então, hoje, eu vivo em aperfeiçoamento. Eu vivo em novidade de vida. Então, quem sabe que eu não chego aí para visitar vocês? Porque eu tenho o sonho de conhecer o Cadson pessoalmente. Olha aí. Eu tenho um amor por ele. Temos a gente em Porto Velho, Áurea. Ele está nas minhas orações todos os dias, mas eu não conheço. Olha aí, no dia que ele de Deus. Eu estava estudando, que eu tinha prova, né? E você sabe, papagaio velho, isso é tarismo até, né? Eu digo brincando. Papagaio velho tem que, para falar, tem que treinar, né? Ou seja, da idade, eu não posso me decepcionar, não é outro não, mas eu tenho que tirar as melhores notas possíveis e aprender, ensinar. Eu vivo aprendendo. Amém. Amém. Áurea, um grande abraço, receba aí o nosso carinho, um beijo gigantesco, Alegria feliz Dia das Mães para a senhora, viu? Muito obrigada. Muito obrigada para vocês também. Fique com Deus. Amém. Amém. Beijão. Eu quero pedir para a nossa equipe colocar um dos nossos apoiadores e já já a gente volta com mais uma convidada super especial.